Olá, eu me chamo Leonardo e sou estudante de doutorado aqui no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da Unicamp e desenvolvo meu projeto de doutorado aqui no Centro Infantil Boldrini sob a orientação do professor José Andres Yunes. O nosso trabalho tem como título Níveis fisiológicos de GFBP7 prolongam a ativação do receptor de GF1 na leucemia linfóide aguda. Bom, o IGF-BP7 é uma proteína de aproximadamente 37 kilodaltons que é secretada por diversas células, incluindo as células de leucemia linfóide aguda, e essa proteína tem a função de se ligar a alguns fatores de crescimento, como insulina e IGF-1, e regular a ação desses fatores. A gente mostrou em um trabalho anterior que os pacientes com leucemia linfóide aguda que possuem uma alta expressão de IGF-BP7 estão diretamente relacionados a uma pior sobrevida e também a resistência a alguns quimioterápicos, como é o caso da asparaginase. Nesse mesmo estudo, a gente mostrou que o silenciamento de IGF-BP7 utilizando a tecnologia de shRNA promoveu uma redução na proliferação celular, além da viabilidade, o que é indicativo de um efeito autócrino de IGF-BP7 sobre a leucemia linfóide aguda. E esse é o grande objetivo desse estudo: estudar, caracterizar e identificar o mecanismo de ação pelo qual o IGF-BP7 pode controlar a proliferação e sobrevivência da leucemia in vitro e in vivo. Bom, os nossos dados mostram que o silenciamento de IGF-BP7 promove uma redução na proliferação celular, quando comparado às células controle, e essa redução de proliferação foi diretamente relacionada com uma indução de apoptose. Posteriormente, a gente foi investigar o papel do silenciamento em vivo. A gente transplantou, então, diversas células de leucemia linfóide aguda silenciadas ou não em animais imunossuprimidos e avaliamos a infiltração dessas células em diferentes órgãos e percebemos que as células silenciadas para IGF-BP7 tiveram uma menor infiltração quando comparado às células Scramble. Além disso, os animais transplantados com as células silenciadas tiveram uma sobrevida maior quando comparado às células Scramble, sugerindo então que GFBP7 de fato tem uma ação autócnica sobre a leucemia linfóide aguda. Bom, a ação autócnica de GFBP7 ela foi também confirmada pela utilização de um anticorpo monoclonal produzido aqui no nosso laboratório anti-IGF-BP7, uma vez que essa proteína é secretada pelas células leucêmicas. Os animais transplantados com células leucêmicas e então tratados com um anticorpo anti-IGF-BP7 apresentaram uma curva de sobrevida significativamente aumentada com relação aos animais controle. E posteriormente nós também fomos identificar e estudar se IGF-BP7 poderia estar potencializando a ação da insulina no sistema IGF. O tratamento simultâneo com a proteína recombinante IGF-BP7 mais insulina em 18 casos retrospectivos de leucemia linfóide aguda mostraram um aumento significativo, uma sustentação na fosforilação da proteína AKT e, consequentemente, uma sustentação na fosforilação do receptor de IGF-1, o que não aconteceu para o receptor de insulina, indicando, então, que a associação de insulina mais IGF-BP7 poderia, então, potencializar a via de sinalização PI3 quinase através do receptor de IGF-1. Em seguida, a gente pode demonstrar também que a associação de insulina mais IGF-BP7 promove a retenção na superfície celular do receptor de IGF-1, mas que isso não acontece para o receptor de insulina, indicando então que IGF-BP7 de algum modo estabilize o receptor de IGF-1 para o acoplamento da insulina, promovendo uma maior sustentação da fosforilação desse receptor e, consequentemente, a fosforilação downstream de proteínas envolvidas na proliferação e sobrevivência celular. Além disso, a gente também demonstrou que a associação de insulina mais IGF-BP7 promove a fosforilação do receptor de IGF-1 a níveis equivalentes à associação de IGF-1 mais IGF-BP7, mostrando então que a associação dessas duas proteínas induzem uma maior ativação desse receptor, causando então uma maior proliferação e uma maior sobrevivência das células leucêmicas. Basicamente, então, nossos dados demonstram que níveis fisiológicos de IGF-BP7 eles estão envolvidos então numa sustentação da ativação do receptor de IGF-1 na leucemia e que IGF-BP7 pode ser um alvo terapêutico utilizando terapia com anticorpos monoclonais
buscando, então, né, a redução da proliferação dessas células e sendo um novo alvo terapêutico para o tratamento da leucemia linfóide aguda.